A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero estar compartilhando contigo uma reflexão aqui da palavra do Senhor. Algo simples, né? Porém profundo, registrado na palavra de Deus aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6. Estava meditando que hoje pela manhã, nesta palavra aí, eu quero estar compartilhando com todos os irmãos. Gálatas capítulo 6 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto nós temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aleluia. Queridos, Paulo está instruindo a igreja de uma forma, como eu disse. Tudo que Paulo está dizendo aqui são coisas que talvez nós já saibamos, são coisas talvez muito simples, mas tão profundas, com significado tão grande. E aqui ele está trazendo vários conselhos para as nossas vidas, para a igreja hoje do Senhor. Ele inicia o capítulo dizendo: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-los com mansidão, ou seja, Paulo está nos instruindo, nos orientando, que se alguém for surpreendido em pecado, aqueles que já têm um relacionamento com Cristo, aqueles que já têm uma maturidade espiritual, aqueles que já conhecem a palavra, o poder do Evangelho, aqueles que já se entregaram para Cristo, aqueles que já são igreja de Cristo, aqueles que já têm mais tempo na caminhada da fé, devem ter paciência, restaurá-lo com mansidão. Ou seja, Paulo está nos instruindo que nós devemos cuidar desses com paciência. Devemos cuidar desses com mansidão, entendendo que essa pessoa precisa de cuidado. Em outra tradução, Paulo está dizendo, encaminhai o tal, ou seja, a pessoa, com espírito de mansidão. Encaminhai, ou seja, a responsabilidade que está sobre nós como igreja de Cristo, como igreja do Senhor. A responsabilidade de não
excluir, de não jogar para fora, de não ignorar, de não tratar mal, de não... Mas muito pelo contrário. De cuidar, de encaminhar, de ser porta de restauração para aqueles que estão em pecado, que foram surpreendidos em pecado. E se foram surpreendidos em pecados, isso nos leva a entender que se trata de pessoas que talvez já tinham feito uma aliança com Deus, de pessoas que talvez já estavam caminhando conosco, de pessoas que talvez já estava aí no processo de libertação, de salvação. Enfim, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos tratar com amor, com cuidado e com mansidão. E aí ele completa dizendo, e cuide-se, para que cada um também não seja tentado. Então, Paulo aqui já nos mostra que nenhum de nós estamos livres de sermos tentados, que nenhum de nós estamos livres de cairmos em tentação, mas nós precisamos tomar cuidado. Cuidado, meus amados, é cautela, é vigilância. Cuidado, sim, é o mesmo que nós nos policiarmos todos os dias e entendermos que todos os dias nós somos carentes da graça do Senhor. E ele diz no verso 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, a compaixão, o compadecer, me colocar no lugar do meu irmão, colocar no lugar do outro. Sempre assim, sempre com esse coração de compaixão, sempre nos colocando no lugar um do outro. E assim nós vamos estar agradando ao Senhor. E no verso 3 ele diz, se alguém se considera alguma coisa, mesmo não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, Paulo está nos levando a refletir quem somos nós mesmos. A gente acha que a gente é alguma coisa? A gente acha que a gente tem o direito de caluniar, de julgar, de falar mal, de ferir. A gente acha que a gente tem o direito de alguma coisa se nós também... De onde foi que nós viemos? Mesmo não sendo nada, de onde foi que nós viemos? Viemos do pó, amados, do pó da terra, somos barro, somos frágeis, somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores. Precisamos ter essa consciência, que nós precisamos de Deus, da sua graça imerecedora. Ai, se não fosse o amor do Senhor por nós. Ai, se não fosse a misericórdia dele todos os dias. Com esse ensinamento de Paulo, ele está nos mostrando o quão nojento, o quão abominável é o espírito de religiosidade, o espírito de arrogância, o espírito de falsa santidade, que é aquela que eu me acho que estou certo demais, que eu estou perfeito demais, que eu estou muito bem na fita, e que o outro é que está precisando de conserto. Ou seja, eu nunca me coloco no lugar, eu nunca acho que eu preciso, né? O Senhor, ele ama a humildade, mas o Senhor, ele rejeita a arrogância, ele abomina. No verso 4 ele vai dizer, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então, nós precisamos nos examinar todos os dias. Talvez a fraqueza do meu irmão não é a minha fraqueza. Talvez eu não tenha um problema com aquilo que ele tem. Mas talvez algo tão simples, né, para ele, para mim pode ser o meu gigante, aquele que eu tento vencer todos os dias.
E é bom que a gente entenda que o fato de estarmos dentro da igreja, o fato de fazermos parte de uma denominação, o fato de já termos feito uma aliança com Deus, entregado a nossa vida para Jesus, isso não nos coloca em um posto de independentes. Não, muito pelo contrário. Aí é que nós estamos reconhecendo que nós precisamos da graça do Senhor todos os dias. Aí é que nós estamos reconhecendo que se não for Ele em nossas vidas, nós verdadeiramente não podemos nada, não somos nada, não temos condições de nada, né? E Ele fala, cada um leva a sua própria carga, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instruiu. Isso daqui, meus amados, é o testemunho. Deus está trabalhando na tua vida, Deus está fazendo algo na tua vida, você está aprendendo isso na palavra, sua mente está abrindo, seu entendimento, né? O Senhor está trazendo mudanças interiores, o Senhor está trazendo, está te dando força, está te ajudando. Você analise todos os dias a sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, e isso vai fazer você ter um coração mais grato a Ele, e isso vai te levar a testemunhar. E aquele que te instruiu vai se alegrar no Senhor, vai ter sua fé fortalecida, edificada. Nós precisamos partilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Olhe para trás, faça uma análise de quem você foi, de quem você é, de como você pensava, de como hoje você pensa, de onde você andava e onde hoje você anda. Né? Faça uma análise, faça uma comparação consigo mesmo, não se compare com ninguém não, é o que a palavra está nos instruindo. Mas faça uma comparação de quem você foi, de quem você era e agora do que Deus tem feito na tua vida. Você tem mudado, você tem sido transformado, você tem sido edificado. Onde você estaria nesse momento se você não tivesse o privilégio de conhecer a palavra do Senhor? Onde você estaria nesse momento se você não tivesse a oportunidade de enxergar as coisas hoje como você enxerga? É isso que o Senhor está nos instruindo. Seja mais grato nesse sentido. Veja o que Deus já fez na tua vida. Talvez você tenha esperado da parte do Senhor coisas materiais e isso não é errado. Mas note primeiro o que Ele tem feito aí no teu interior, na tua mente, no teu coração. Ele nunca vai nos entregar algo material se primeiro Ele não fez uma transformação, uma mudança no nosso interior, na nossa forma de olhar, na nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Sabe por quê? Porque aquilo que é material não tem muito valor quando a nossa mente é fechada, quando a nossa visão é fechada, quando o nosso coração é fechado. Seremos ingratos, não teremos sabedoria, não teremos discernimento, enfim. O trabalhar de Deus, ele é lindo. E nós precisamos entender isso e sermos mais gratos por isso. E Paulo continua, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher, ele colherá. Não adianta pensar que por algum instante nós vamos enganar a Deus, porque não. Isso não é possível. Por mais que as pessoas achem que Deus está lá e eu estou aqui, não. Ele está vendo tudo. Ele está observando tudo. Tudo está sendo registrado e um dia daremos conta de tudo ao Senhor. Então, é muito melhor sermos sinceros para com Deus do que agirmos de forma negligente, tentando enganar nós mesmos. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quanto mais dermos lugar à nossa carne, mais ela vai nos destruir. Isso é muito forte, meus queridos.
Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Aleluia. Valorize a sua vida espiritual. Faça diferente neste ano. Priorize a sua vida espiritual. Não deixe ela por último, não. Não deixe o seu relacionamento com Deus se der certo, não. Valorize isso. Valorize a oportunidade que você está tendo de conhecer mais ao Senhor, de adorá-lo, de aprender dele, de buscá-lo, de fazer a sua obra. Coloque isso em primeiro lugar na tua vida e você vai ver que as outras coisas vão fluir naturalmente. Se todo mundo entendesse, queridos, que para a gente ter um ano novo, literalmente novo, que para a gente ter um ano abençoado, poderosamente abençoado, o que nós devíamos fazer simplesmente era isso: entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. A gente iria ver que todo o resto, o mais tudo ele iria fazer. É isso mesmo, priorizar a nossa vida espiritual. Como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. O problema é que a gente busca sempre as outras coisas. A nossa vida espiritual é sempre colocada em último plano. Não faça isso, não cometa esse erro neste ano de 2021. Muito pelo contrário. Valorize, priorize a sua vida espiritual. Porque você vai ver como você tem a ganhar com isso. Como a paz que excede todo entendimento refletirá na tua vida e através de você. E aí, ele está dizendo no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se nós não desanimarmos. A colheita ela só vem se a gente não desistir. A vitória ela só vem se nós não pararmos no meio do caminho. Desanimarmos é parar, olhar para trás, voltar atrás. Nós vamos colher tudo aquilo que nós fizermos de bom. Se estamos fazendo bem, andando no caminho da retidão, nós vamos colher. Mas se nós temos uma condição, se nós não pararmos, se nós não desanimarmos, se nós não voltarmos para trás. Voltarmos atrás. E ele finaliza dizendo, portanto, não, enquanto nós temos a oportunidade de fazer o bem a todos, façamos, especialmente aos da família da fé, especialmente aquele que você tem contato, o seu irmão em Cristo, aquele que está aí todos os dias com você, caminhando contigo, te ajudando. Amém? Precisamos entender o quão profundo são esses ensinamentos para nós. Talvez coisas muito simples que eu falei aqui, mas que se nós entendermos e colocarmos em prática, fará toda a diferença na nossa vida. Essa é a reflexão que eu deixo para o teu coração nesse dia de hoje, assim como o Senhor colocou no meu coração para a minha vida. Primeiro ele ministra na minha, para depois ele ministrar através de mim. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e te dê um dia abençoado, um domingo abençoado, uma semana abençoada para todos nós, debaixo da graça e da potente mão do Senhor. Amém.